Olá pessoal, estamos aqui então para o nosso quinto vídeo sobre a tela ITAD Nextion. Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre o campo número, certo? Qual é a função desse campo? Como o próprio nome já diz, é a gente trabalhar com números na nossa tela. Então, para inserir o campo de número, simplesmente clicamos aqui no número, ele já insere automaticamente. Tá? Então podemos deslocar o campo aqui para qualquer posição na tela. Tá? Vou conversar aqui com vocês sobre os parâmetros, tá, desse campo. Então começamos aqui com o nome do campo. O padrão, o campo number, ele começa com a letra N. Se vocês pegar aqui o campo de texto, ele começa com a letra G, certo? O scrolling text aqui, né, que é o campo que nós tínhamos aqui. Se pegamos um campo de texto, ele começa com a letra T, tá? Então cada campo desse, cada componente desse aqui, ele tem um nome padrão aqui, que o sistema dá automaticamente. Claro que esse nome aqui eu posso alterar para o nome que melhor me convier. O próximo parâmetro aqui é se esse campo ele vai ser tratado localmente ou globalmente. O local aqui diz respeito, ele só vai ser reconhecido nesta página aqui. Lembrando que eu posso trabalhar com mais de uma página na tela. Tá? Então se eu colocar global, esse campo ele vai ser reconhecido em todas as páginas. Aqui, igualmente dos outros campos que a gente já estudou, são as cores de fundo. Tá? Se eu vou querer uma cor sólida, se eu vou querer uma imagem de fundo, enfim, tá? Como fundo aqui do nosso componente. Aqui o estilo, se eu quero ele chapado, como está aqui, que é o flat, se eu quero com borda, se eu quero com alto relevo, baixo relevo. Aqui são as cores de fundo. Se eu selecionar aqui cor sólida, aqui eu vou trabalhar com as cores de fundo, background color e a cor da fonte. Aqui eu seleciono a fonte, então o tamanho e o formato do caractere. Então são as fontes que eu tenho inseridas nessa janela aqui, nessa seção aqui. Então se eu quero uma fonte diferente, eu tenho que ele vai me abrir as possibilidades aqui, eu tenho que usar as fontes conforme estão aqui, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Aqui são as centralizações horizontais e verticais do número dentro da área do campo, certo? E aqui é o atributo onde eu vou controlar o valor que esse campo número vai me apresentar. Clicando nesse atributo aqui, que é o val, então aqui eu coloco um valor inicial, que vai ser apresentado nesse campo aqui, e também é o parâmetro onde eu vou alterar esse número. Então, por exemplo, se eu colocar 5 aqui, ele mostra o 5. Tá? Uma observação aqui é que esse campo aqui ele é um campo de 32 bits, tá? Só que ele quem manja de linguagem C, tá? Ele é uma variável, ele é um número com sinal, ou seja, um signed. Tá? Então, ele vai do menos 2 bilhões 147 milhões aqui até o 2 bilhões 147 milhões positivos. Se você pegar na calculadora aqui e elevar 2 na 32, tá? Você vai obter 4 bilhões 294 milhões, que é justamente o intervalo que contém aqui. Só que esse 4 bilhões seria uma variável sem sinal. Tá? Então, na realidade, um bit desses 32 aqui ele é usado para sinal. Então, aqui eu faço o controle do valor que vai apresentar o campo número. Eu posso colocar aqui qualquer valor, de 32 até 32 bits com sinal.
Então eu posso colocar um valor, eu posso colocar valores positivos, eu posso colocar valores negativos, tá? Ele vai me apresentar os valores aqui. O próximo parâmetro aqui, que é esse aqui, ele vai me dizer com quantos dígitos eu vou apresentar o meu campo, tá? Então, se eu deixar no 0 aqui, ele é automático, tá? Ele vai aqui de 0 a 10, então vamos supor, se eu colocar 10 aqui, ele me apresenta o campo com 10 dígitos, ou seja, ele completa os 10 dígitos com zeros à esquerda, tá? Isso aqui vai depender aí do seu programa, do seu layout, enfim, usar esse campo ou não. Formato, eu tenho em formato decimal, formato de dinheiro, certo? De moeda, né? E o formato hexadecimal, certo? Então, são esses aqui os formatos que ele me permite. Tá, vamos deixar no decimal. E o restante dos campos aqui, vamos deixar aqui com 0, que é o automático, tá? Ou seja, sem nenhum dígito, sem nenhum zero à esquerda aqui para completar. Os próximos aqui têm as mesmas funções dos outros campos que a gente já estudou. O espaçamento horizontal entre os dígitos, então se eu colocar 10 aqui, ele vai me espaçar os dígitos. O espaçamento vertical, se eu tiver o campo mais largo aqui, eu tiver mais valores aqui dentro do campo, tá? Ou ele não couber dentro do campo. Aí nós temos aqui o posicionamento dentro da tela, que é o eixo do X, que é o eixo horizontal, e o eixo do Y aqui, que é o eixo vertical, e a largura, o W, que é a largura, e o H, que é a altura do campo. Então aqui eu posso mudar ou pelo mouse, certo? Ou fazer um ajuste fino aqui por esses campos aqui. Então esse aqui é o campo de número, tá? É um campo bastante usado, nós vamos usar ele bastante aqui, especialmente aqui depois que nós estudarmos aqui esses campos aqui de botão, o campo de barra de progressão, que é o Progress Bar, certo? Nós vamos trabalhar bastante com os campos de número, vocês vão ver que é bastante útil. Então é isso aí, pessoal. Agradeço a vocês aí por terem assistido a esse vídeo e até a próxima, onde nós vamos tratar do componente aqui do campo de botão. Até lá, então, tchau!